Olá pessoal, aqui é o João Vinícius do PET Engenharia Química e bem-vindo ao nosso quadro PET Resolve. Hoje nós vamos resolver o nosso exercício 1 da nossa lista de termodinâmica. E o exercício diz o seguinte: queima-se em uma caldeira um óleo combustível de boa qualidade, composto somente por hidrocarbonetos, que possui um calor de combustão padrão de menos 43.515 joules por gramas a 25 graus Celsius, com CO2 gasoso e H2O gasosos como produtos. A temperatura do combustível e do ar ao entrarem na câmara de combustão é de 25 graus. Admita-se que o ar esteja seco, os gases de combustão saem a 300 graus, e a sua análise média, em base seca, é 11,2% de CO2, 0,4% de CO, 6,2% de O2 e 82,2% de N2. Calcule a fração do calor de combustão do óleo que é transferido como calor para a caldeira. Esse é um exemplo do livro Smith-Van Ness, 7ª edição, o exemplo 4.9. Bom, então vamos entender o que esse exercício está dizendo e o que ele está pedindo. Começando pelo seu fluxograma que a gente monta aqui. Então, ele fala que vai estar entrando um óleo combustível, que é um hidrocarboneto, formado apenas por carbono e hidrogênio, que vai sofrer um processo de combustão, formando CO2, CO, H2O, O2 e N2. E para esse processo de combustão, a gente sabe que precisa de oxigênio, de ar, que por padrão a gente sabe que a composição é 21% de O2 e 79% de N2. Ele fala que a composição que a gente tem é em base seca, ou seja, a água que está aqui ela é retirada. Então, passando por um processo que algumas pessoas conhecem como análise Orsat ou base seca, nós retiramos a água, saindo toda por uma corrente. E aqui temos só os gases em base seca. Então, a água aqui líquida foi evaporada, saindo como gasosa aqui. Beleza. Então, por onde a gente começa? Todo exercício que temos nesse caso, a gente precisa começar por um balanço de massa, para saber tudo o que está acontecendo aqui, as porcentagens de todo o componente e qual que é esse hidrocarboneto. Então, o caminho mais lógico é colocar como uma base de cálculo 100 mols dessa nossa corrente G aqui, porque é a que a gente tem toda a composição. Então, vamos ter 11,2 mols de dióxido de carbono, 0,4 mols, 6,2 mols e 82,2 mols de nitrogênio. Então, a mesma quantidade de mols desse composto que está aqui vai estar aqui também. Aqui também vai ter 11,2 mols de dióxido de carbono e assim por diante. A diferença é a porcentagem. Aqui não vai ter 11,2%, aqui vai ter 11,2 mols. Então, se atenta a isso. A quantidade aqui de mols é o mesmo, o que vai mudar é a porcentagem. Então, vamos ao nosso balanço de massa. Por onde a gente pode começar? Pela balanço por elemento do próprio N2. A gente sabe que nessas situações o N2 ele é sempre inerte, ele não participa de nenhum processo, de nenhuma reação. Então, a gente pode começar fazendo o balanço por ele, porque a gente sabe que todo o N2 que está aqui é o N2 que está aqui. Então, escrevendo o nosso balanço por N2 bonitinho como um balanço por elemento, aqui balanço por elemento, a gente sabe que a quantidade de N2 na nossa corrente P de produtos é a mesma que a quantidade de N2 na nossa corrente A, que está entrando. E esse 2 é de 2 mols. Temos 2 mols de N2, então vem aqui o 2 multiplicando. E temos 2 mols aqui, então vem aqui multiplicando. Então, a quantidade de nitrogênio na nossa corrente de ar de entrada é de 82,2 mols. Tá, determinado isso, a gente pode ir para onde? Calcular a quantidade de oxigênio na nossa corrente de entrada de ar. E como a gente faz isso? Pela proporção. A gente já sabe a porcentagem aqui. Então, se 82,2 mols de nitrogênio correspondem a 79% daquela corrente, 21% correspondendo ao oxigênio, temos X, uma regra de 3 básica. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que está entrando 21,85 mols de O2 na nossa corrente A lá para fazer a combustão. Com esse valor, a gente pode passar para o próximo passo. Continuando nosso balanço de elemento para descobrir
a quantidade de água que está sendo formada. Então, como a gente consegue descobrir isso? A gente não consegue fazer um balanço por elemento de hidrogênio para descobrir a quantidade de água, pois a gente não sabe o tanto de hidrogênio que tem no combustível, não sabemos ainda. Mas a gente pode fazer pelo oxigênio, porque a única coisa que tem oxigênio e a gente não sabe a quantidade é a água. E aqui que a gente escreve nosso balanço por elemento. A quantidade de mols de oxigênio em A, multiplica por 2, porque aqui é a mesma que a soma da quantidade de oxigênio na corrente P, mais a quantidade de oxigênio no dióxido de carbono na corrente P, multiplicado por 2, mais a quantidade de oxigênio que sobra na corrente P, multiplicado por 2, mais a quantidade de oxigênio que temos na água, multiplicado por 1 em P. Essa corrente P aqui é aquela que antes da água ser separada, lembrando disso. Então, resolvendo esse cálculo, temos aqui 2 vezes 21,85, quantidade de oxigênio que está entrando na corrente E, vezes 1 vezes 0,4, que temos lá na corrente P de monóxido de carbono, mais 2 vezes 11,2, mais 2 vezes 6,2, mais a quantidade de água que temos na corrente P. Lembrando que esses valores aqui viemos porque colocamos como base de cálculo 100 mols de saída. Resumindo esse cálculo, temos que foram formados 8,5 mols de água na nossa corrente P. Agora, a gente pode determinar qual que é o hidrocarboneto que está entrando na corrente A. Pelo menos, qual que é a sua quantidade de mols. Então, a gente faz um balanço para o nosso carbono. Então, o carbono que está entrando, o número de mols de carbono que está entrando na corrente E vai ser igual a 1 vezes o número de carbono do monóxido de carbono da corrente G de saída lá, com a nossa corrente gasosa, mais o número de carbono no dióxido de carbono na corrente G. Então, a gente sabe que é 0,4 aqui, 11,2. Sabemos que temos 11,6 mols de carbono entrando para fazer a combustão. Em seguida, a gente calcula agora o tanto de hidrogênio que está entrando junto com esse carbono. Então, o processo é bem semelhante. O número de hidrogênios que está entrando vai todo para a água. Então, 2 vezes o número de mols de hidrogênio que temos na água, P. Esse 2 aqui é o que vem aqui multiplicando. Assim, o número de hidrogênios aqui é igual a 2 vezes 8,5. Dessa forma, o número de hidrogênios é 17 mols que está entrando na nossa corrente E. Assim, o hidrocarboneto que a gente tem é o C11,7H17. Eu sei que não é uma fórmula muito bonitinha, mas para esse exercício que a gente precisa saber mesmo é a quantidade molar de cada um, e é isso que importa. E vocês vão ver mais para frente que não faz diferença. Então, descobrimos esse composto que está entrando. Temos agora todo o nosso balanço de massa feito. Dando uma recapitulada lá no nosso diagrama, descobrimos que esse aqui é o C11,6H17. Descobrimos aqui que está entrando uma quantidade de 21,85, se eu não me engano, de O2. 82,2 aqui. E aqui descobrimos que está entrando 8,5 mols de água. Descobrimos tudo, a gente pode passar para o nosso balanço de energia. Então, voltando aqui, o nosso balanço de energia. Essa figura aqui eu tirei da própria sugestão de resolução do exemplo, para isso ficar um pouquinho mais simples da gente entender. Então, o que a gente quer calcular é esse ΔH aqui, a quantidade, a variação da entalpia que o processo ao todo está sobrando. Para isso, a gente precisa primeiro calcular a entalpia de formação a 298 graus dos reagentes. E depois, a gente precisa calcular a entalpia dos produtos, da onde aqui foi passado para 98,15 para 573,15 kelvins. Então, a gente tem que passar esse processo separado. O ΔH aqui, ao todo, ele vai ser o ΔH
do produto mais o ΔH de formação a 298 graus. Existem alguns processos que às vezes tem que fazer, que esse diagrama é representado baixando, depois aqui reto e sobe, mas porque a gente sempre tem que calcular o de formação a 298 graus. Só que aqui os reagentes já estão a isso, então a gente não precisa dessa etapa, caso esteja confundindo com algum exemplo anterior. Mas por que a gente quer calcular a variação da entalpia se a gente está falando aqui do calor de combustão? Porque nesse processo aqui, a variação da entalpia é o próprio calor de combustão. Porque da nossa equação do balão de energia, a gente não vai ter trabalho de eixo, não temos energia cinética e também nem temos energia potencial. Então tudo isso daqui é desprezado, sobrando apenas a variação da entalpia como o calor. Ou seja, o calor é igual a variação da entalpia, que é igual à variação da entalpia de formação de 298 graus, mais de formação dos produtos. Então agora vamos calcular a entalpia dos reagentes a 298 graus, essa daqui, calculando por partes. E aqui que está o nosso pulo do gato, que a gente tem que ter a visão do processo. A gente pensa primeiro que está acontecendo essa reação aqui, a de combustão. Esse combustível aqui reagindo com o oxigênio e entrando em combustão. Mas nós temos que prestar atenção que está acontecendo mais coisas nesse processo. Segundo, está acontecendo a vaporização da água, porque tem um processo de separação da água. Então precisa ir de uma fonte de calor. Então temos um calor necessário. Então também temos que levar em conta a entalpia necessária para a água líquida passar para a água gasosa. E também temos a dissociação do dióxido de carbono em monóxido de carbono e oxigênio. E essa equação aqui, ela também vai contar. Então temos aqui, no nosso processo, a combustão, aqui passando de água líquida para água a vapor. E também temos a dissociação, uma combustão incompleta, porque temos a presença de monóxido de carbono. Agora a gente precisa calcular a variação da entalpia para cada uma dessas equações e depois fazer um somatório delas todas. Somar cada valor aqui para termos o nosso ΔH total. Então vamos à primeira equação. Nesse exercício ele já fornece que o valor da entalpia padrão de combustão desse combustível é 43.515 joules por gramas. Então a gente não precisa consultar nenhuma tabela, nada. Com o próprio exercício a gente consegue fazer esse cálculo. Então a gente só pega aqui para essa equação e multiplica esse valor por 156,2 gramas. E de onde saiu esse 156,2? Aqui é o peso desse combustível. 11,6 vezes 12 mais 17 vezes 1, que vai dar os 156,2 gramas. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar que a entalpia total aqui para a formação, para a combustão desse combustível é de menos 6.797.040 joules. Beleza, calculado isso, a gente vai para a próxima equação, a da vaporização da água. E para isso a gente vai precisar pegar os valores de entalpia padrão lá na nossa tabela C.4 do livro Smith Van Ness, 7ª edição. Então, 8,5 mols de água menos 241.818 da água gasosa, produto menos reagente. Então aqui da nossa água líquida, o 285,830 da nossa água líquida. Resolvendo esse cálculo, a gente vai chegar que a variação da entalpia de 298 graus para a vaporização da água é de 374.112 joules. Agora vamos à nossa última equação, a dissociação do dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrogênio. Então, pegando aqui os valores da tabela, a entalpia de formação dos produtos menos a dos reagentes. E aqui a quantidade de mols. Resolvendo esse cálculo, a gente vai chegar que a entalpia dessa reação
é de 113.193,6 joules. Assim, somando todos os nossos valores calculados da combustão do nosso hidrocarboneto, mais a vaporização da água, mais a dissociação do dióxido de carbono, chegamos que a entalpia dos reagentes é igual a 6.309.740 joules. Lembrando que esse valor é negativo porque o calor está sendo liberado. Agora vamos à entalpia dos produtos. E para isso a gente vai usar essa equação aqui, do Cp sobre R. E para ela, vocês já devem estar acostumados a usarem ela, vamos usar a tabela C.1, que é bem clássica para pegar os valores de A, B, C e D, que vão ser as constantes que vão depender de cada produto. Então, a gente deveria fazer essa equação aqui para cada produto, incluindo dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrogênio, água e o oxigênio que sobrou. Mas nós podemos fazer um cálculo para fazer uma dessas variáveis aqui para uma variável geral para ter que fazer essa conta só uma vez. E como a gente faz isso? Eu coloquei aqui numa tabelinha, que eu vou explicar o cálculo para ficar um pouquinho mais fácil. Mas primeiro a gente pegou os valores de A, B, C e D para cada espécie química na nossa tabela C.1, que são esses valores aqui. Aqui está a quantidade de mols de cada espécie que sobrou ao final do processo. E o que vai fazer? Vai pegar, vamos aqui no A, pegar esse valor e multiplicar, pegar aqui e multiplicar, pegar e multiplicar, pegar aqui e multiplicar e multiplicar. E depois somar tudo isso. E vai dar esse valor aqui. Vai fazer a mesma coisa para o B, o C e o D. E vai ser esses valores aqui que a gente vai usar aqui. Dessa forma, a gente poupa ter que fazer essa equação 5 vezes. Fazemos apenas uma vez. Eu fiz isso no Excel porque torna o processo mais simples e menos demorado. Vamos aqui, posso mostrar a planilha para vocês. É bem facinho. Então, para fazer o cálculo aqui, eu interliguei as células, multiplicando aqui uma para outra e somando tudo. É bem de boa e é bem fácil fazer também, facilita na hora de resolver os exercícios, para não demorar tanto. Bom, e agora para resolver essa equação, a gente vai colocar ela na nossa HP. Como é uma integral, a gente pode resolver ela na HP pelo método de iteração ou simplesmente resolver ela pelo QES. Como aqui não precisa de uma iteração, porque o que a gente quer é isso daqui, e já temos todos os valores aqui, eu vou simplesmente resolver ela no nosso módulo QES, que vai ser o seguinte. Aqui eu vou resolver no emulador da HP. Então, vimos aqui na HP, temos a aba inicial, vamos aqui no QES, selecionar a integral e colocar os nossos valores, a nossa equação. Lembrando que tem o R multiplicando 8,314. Aqui vai a nossa temperatura inicial, 298,15. E aqui a temperatura final, 573,15. Então, abrimos parente. Mas no parente, nosso primeiro termo, que é o termo A, como está aqui na equação, que é 384,142. Então, colocamos aqui 384,142. Isso mais o B, que é 76,1336. 76,1336 vezes 10 elevado a menos 3 vezes x. Vamos aqui usar o x. Ou melhor, vamos usar outra termo. Vamos usar o próprio y. Talvez seja melhor. Olha, está dando problema. Vamos usar o x. Ó. Ignora, corta aí na parte que eu falei, vamos usar do x e coloca aqui. Então, vamos usar o x. Mas, agora o nosso termo C é 0. Então, podemos cortar ele. Lembrando aqui, vocês teriam como multipliquei por 10 a menos 3.
por causa disso daqui. Aqui é b vezes 10 elevado ao cubo, vai ser igual a esses valores aqui. Então, quando a gente quer expressar esse valor por completo, a gente tem que passar o 10 ao cubo dividindo, que vai ficar 10 a menos 3. Aqui é a mesma coisa, vai ser 10 elevado à quinta, porque é d vezes 10 elevado a menos 5, que é esse valor aqui. Então, vamos colocar o nosso, cortamos o c, vamos direto para o nosso termo d. Mais d, que é menos 10,0617 vezes 10 elevado à quinta vezes uma variável x elevado a menos 2. Aqui fechamos parênteses e aqui colocamos um dx. E pronto, damos um enter. Opa, percebemos que temos um erro aqui e vamos ver onde que está o nosso erro. Aqui, ó, não colocamos um multiplicar aqui. É importante fazer isso. Vamos aqui, multiplicando, damos um enter finalmente agora e pronto. Chegamos no nosso valor, 940.653,7676. Agora, prosseguimos. Aqui, nosso valor. Percebemos que deu um valor diferente. Pode acontecer algumas variações dependendo da calculadora pela calculadora. Quando eu montei a aula, eu fiz conta calculadora e deu essa pequena diferença. Mas como é uma diferença muito mínima, não afeta aqui. E dessa forma, a gente chega que a entropia dos produtos é uma energia liberada de 940.652,55 30. Não temos essa vírgula aqui. Pronto, agora a gente pode passar para o balanço de energia final, em que a entalpia do nosso processo é a entalpia de formação dos 298 graus mais a entalpia de formação dos produtos. Dessa fórmula, temos que o ΔH é igual a menos 6.309.740 joules, mais 940.652,8530 joules, chegando no valor de ΔH do processo de menos 5.339.087,147 joules. Agora, a gente precisa fazer o passinho final, que o exercício ele não pediu qual que é a entalpia do processo. Ele pediu a fração do calor de combustível do óleo que é transferida como calor para a caldeira. E a gente lembra que a variação da entalpia aqui é igual ao calor por causa do nosso balanço de energia. Não temos trabalho de eixo, nem energia cinética, nem energia potencial. Então, o nosso calor de combustão é igual ao ΔH a 298 graus do nosso combustível, apenas do C11,6H17, que é igual a menos 6.797.040 joules. Então, esse valor aqui não é de todas as equações, é só daquela primeira equação, que é a combustão do combustível, ou do óleo, como aqui pediu. Beleza. E o calor da caldeira é o ΔH que a gente calculou agora, que é o menos 5.369.087,157 joules. E ele só quer saber em fração quanto desse calor aqui que foi transferido, que foi todo esse calor aqui. Então, desse daqui, isso daqui foi passado pela caldeira. Então, fazendo uma divisão simples para saber a fração, a gente tem 79%. Então, desse valor aqui, 79% foi passado para a caldeira, como temos aqui a evolução do exercício agora. Pessoal, era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Muito obrigado e tchau, tchau.